Além da Matrix. Fazendo download de arquivos. Acessando o sistema. Instalando ransomware. Criptografando dados. Ok. Vírus instalado com sucesso. Cuidado! Agora sua privacidade está em jogo. E aí, pessoal, tudo bom? Depois dessa introdução aí, como se você estivesse sendo invadido por um ransomware, que nada mais é que um tipo de malware que torna inacessíveis os dados, do seu computador, utilizando inclusive criptografia e que exige um pagamento de um resgate. Realmente esses hackers aí, vou te falar, estão bem modernos, então eles pedem para que você pague, aí sim eles devolvem, pode ser que devolvam ou não, os seus dados aí que foram criptografados. Isso realmente é muito perigoso. Mas além disso ser perigoso aí nesse mundo da internet, tem também problemas de espionagem. Agora, se você pegasse aí uns 20 anos atrás, mais ou menos, você dissesse aí que você tem a impressão de que está sendo vigiado o tempo inteiro, mas fosse incapaz, de repente, de apontar quem estava te perseguindo ou por que isso estava acontecendo, com certeza você poderia ser chamado de louco, então, de uma pessoa paranoica. Mas hoje, nesse mundo contemporâneo que a gente vive, a maioria, A gente pode dizer aí, sem o risco de parecer sequer desconfiado, que nós estamos sim sendo monitorados em tempo integral por mecanismos de coleta de dados que, em algum momento, vai utilizar as nossas informações pessoais para tentar nos influenciar de alguma forma. E não tem exagero na afirmação de que qualquer indivíduo que tenha um perfil, verdadeiro ou fake, para fins pessoais ou profissionais, isso em qualquer plataforma de interação e publicação de conteúdo, que já tenha feito algum tipo de transação financeira online ou eventualmente costuma navegar aí entre portais de notícias, com toda certeza está tendo aí os seus movimentos coletados para que essas informações sejam disponibilizadas a anunciantes, que poderão utilizá-las para fins comerciais, ideológicos, partidários, religiosos ou quantos mais aí forem possíveis. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre 3 casos de espionagem e invasão de privacidade que ocorreram inteiramente por meios online e a partir de mecanismos digitais. Em cada um deles foi provado de formas diferentes que, quando se trata de internet, nenhuma informação está a salvo. Desde o e-mail com o resumo de um livro ou até as suas fotografias e vídeos íntimos. Tudo isso está servindo aí para ajudar algoritmos a traçarem o seu perfil para te encaixar em grupos de indivíduos suscetíveis a fluxos de informações específicas. Então a gente começa com o caso Wikileaks. O primeiro dos 3 casos foi protagonizado pelo programador australiano Julian Assange, pelo que, apesar de ter ganhado notoriedade a partir da primeira década do século XXI, acumulava uma condenação pela atividade de hacker desde os anos 90. Julian fundou o Wikileaks em 2006 e utilizava a plataforma como espaço de publicação, com fontes anônimas de documentos governamentais sigilosos, onde eram expostos crimes de repressão e quebra de direitos humanos por parte de governos e regimes de autoridade. O primeiro escândalo deflagrado pelo Wikileaks aconteceu no ano de 2007, quando foi exposto ao público o Manual de Procedimentos Militares da base de Guantánamo, em Cuba, ocupada pelas Forças de Segurança Americana. Após os atentados de 11 de setembro, o complexo ficou responsável por manter encarcerados presos de alta periculosidade, acusados de envolvimento com grupos terroristas como o Al-Qaeda e o Talibã. Nos documentos, os militares eram orientados a utilizar técnicas de tortura e abuso nos interrogatórios. É claro que no caso Wikileaks, a maior vítima de hackeamento de informações e quebras de sigilos foram os maiores governos e corporações do mundo. Porém, esse evento deixou claro que se nem mesmo o Estado mais poderoso do mundo era capaz de garantir a confidencialidade e segurança de suas informações mais sigilosas, os dados pessoais de cidadãos comuns provavelmente eram ainda mais fáceis de serem acessados. E o caso seguinte só veio confirmar a desconfiança, a partir do qual ficou claro que a resposta era sim. Cada acesso, reação, postagem e comentário que você deixa na grande maioria dos ambientes online, e não somente das redes sociais mais populares, ficam registrados em bancos de dados individuais. Esses mecanismos de espionagem podem até mesmo acionar câmeras e microfones de maneira remota em qualquer aparelho conectado às grandes plataformas de navegação. Caso Snowden.
Até maio de 2013, Edward Snowden poderia ser definido como um modelo de cidadão americano. Formado em uma grande universidade, casado com uma bailarina e que conseguiu atingir sucesso profissional ao integrar a Agência Nacional de Segurança Americana, NSA, como técnico de TI. Um quadro que se transformou após o mês de junho daquele mesmo ano, quando o jovem de 29 anos expôs para todo mundo documentos confidenciais acerca da prática de espionagem e vigilância global praticado pelas agências de segurança americana, utilizando servidores de empresas como Google, Apple e Facebook. Entre os documentos, havia uma extensa base de dados contendo informações, gravações e imagens de natureza íntima de indivíduos usuários dessas plataformas de tecnologia e interação, além de um programa de espionagem governamental que infringiu uma série de tratados diplomáticos entre o governo dos Estados Unidos e dezenas de outras nações, incluindo países da União Europeia e o próprio Brasil. Entre os documentos divulgados por Snowden estavam conversas da ex-presidente Dilma Rousseff com seus principais assessores. O caso Snowden não só apresentou ao mundo a extensão do risco que as tecnologias online podem oferecer para a privacidade dos indivíduos, como deflagrou uma série de crises diplomáticas entre o Estado americano e outros governos ao redor do mundo. Logo que as informações divulgadas pelo programador ganharam as manchetes do mundo, o governo americano processou seu ex-funcionário por espionagem e vazamento de informações sigilosas. Snowden, que deu suas primeiras entrevistas em maio de 2013, enquanto estava em Hong Kong, um mês depois voou para Moscou, na Rússia, com quem os Estados Unidos não têm tratado de extradição, numa viagem apoiada pelo Wikileaks de Julian Assange, que enviou militantes para ajudar no trânsito de Edward. Uma vez em solo russo, Snowden enviou um pedido de asilo para 21 países, entre eles o Brasil, dos quais apenas 3 se dispuseram a recebê-lo: Venezuela, Bolívia e Nicarágua. O técnico em computação, porém, acabou ficando na Rússia, ao ter seu pedido de asilo aceito pelo país, onde permanece até hoje em local desconhecido. Mas, afinal, por que essas plataformas de tecnologia têm tanto interesse nas informações pessoais de seus usuários? A proposta inicial desses mecanismos era atender a interesses comerciais e publicitários. Para, a partir dela, começar um processo por meio de publicidades direcionadas que são veiculadas nos sites que visitamos para os mais variados fins. Enquanto o Facebook pode ser considerado pouco mais invasivo, na medida em que não espera que ninguém faça uma busca ou forneça voluntariamente termos e temas de interesse, ele apenas utiliza cada clique, curtida, compartilhamento e postagens para alimentar algoritmos criados para os mais variados fins, que traçam nosso perfil psicológico e nos posiciona em grupos de interesses que poderão ser utilizados por qualquer pessoa, iniciativa ou indivíduo disposto a despender dinheiro para direcionar conteúdo para públicos específicos, quase sempre interessado em produzir comportamentos pré-determinados, como comprar um produto, acessar um link, assinar um serviço ou até votar em um candidato a presidente. Cambridge Analytica. O último dos 3 casos pode ser melhor definido como invasão de privacidade e manipulação de audiência do que propriamente espionagem. Mas sem dúvidas, é o mais emblemático dos escândalos. Infelizmente, foi o que mais gerou impacto social e nível global. A série de denúncias envolvendo as agências de coletas e análise de dados Cambridge Analytics mostrou ao mundo as consequências que podem ser geradas ao oferecer informações pessoais de milhões de indivíduos para grupos dispostos a utilizar de qualquer estratégia e discurso de comunicação para alcançar seus objetivos, que neste caso específico foi a conquista de poder por vias eleitorais. A Cambridge Analytica foi fundada por cientistas de dados vinculados ao Partido Republicano, que ao lado do Democratas são os 2 grandes partidos políticos dos Estados Unidos. Entre seus fundadores mais notórios está Steve Bannon, que assumiu um papel definitivo na campanha eleitoral que levou Donald Trump à Casa Branca e, posteriormente, se tornou o conselheiro estratégico do presidente. O projeto utilizado pela Cambridge em todas as eleições nas quais atuou foi baseado em uma experiência de Michael Kozinski e David Stilwell,
ambos especialistas em estudos de personalidades formados pela Universidade de Cambridge. Juntos, os dois pesquisadores se orgulhavam de serem capazes de traçar um perfil psicométrico preciso dos usuários a partir das publicações que eles sinalizavam com o botão curtir do Facebook. A serviço da Cambridge Analytica e integrados com outros pesquisadores, analistas e programadores, o grupo desenvolveu uma série de páginas e aplicativos de testes de personalidade no estilo do My Personality, que acumulou mais de 6 milhões de resultados obtidos a partir de respostas deixadas por usuários ao responderem perguntas divertidas e evasivas sobre comportamento no estilo: qual Pokémon você seria? Para qual casa você iria em Hogwarts? Qual personagem da série Friends você seria? As questões, a princípio, pareciam inocentes, mas subjetivamente acumulavam informações específicas dos usuários, com a tendência para se envolver e finalizar projetos. O quão vingativo cada pessoa poderia ser, se tinha um perfil ativo ou passivo, mediante as ações sociais, o nível de satisfação diante do quadro político, entre tantos outros apontamentos. Em números totais, a Cambridge acessou os dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook sem autorização. Segundo Alexander Nix, o então CEO da Cambridge Analytica, ele diz: se você conhece a personalidade das pessoas que você quer atingir, você pode adequar sua mensagem para ressoar de forma mais efetiva nesses públicos alvo-chave. Numa afirmação que poderia ser traduzida em: se você conhece o perfil psicológico do seu público-alvo, é mais fácil produzir informações capazes de manipular o comportamento desse público. E na prática, representou o disparo massivo de informações, muitas vezes mentirosas e inventivas, criadas para atingir públicos específicos, justamente o de psicológico mais suscetível à natureza panfletista das mensagens. O resultado das estratégias de campanha traçadas pela Cambridge foi um sucesso em países como Estados Unidos ao eleger Donald Trump. A agência também atuou na eleição e reeleição de Uhuru Kenyatta, presidente do Quênia, em mais uma campanha baseada na disseminação de notícias falsas, criadas para gerar medo e revolta na população. A agência exerceu influência direta no resultado das eleições dos países como República Tcheca, Ucrânia e Malásia e no Brexit, o plebiscito popular que culminou a saída do Reino Unido da União Europeia. Em muitas campanhas e países, a Cambridge Analytica não utilizou seu nome oficial, recorrendo à sua primeira versão, e em outras atuou de forma sigilosa. O que se sabe é que, no total, a empresa pode ter sido acionada em mais de 100 campanhas eleitorais em 5 continentes. É claro que não podemos deixar de reconhecer o quanto as tecnologias de informação e comunicação transformaram positivamente a maneira como absorvemos, interagimos, produzimos e publicamos conteúdo informativo. E isso em muitas linguagens e esferas sociais diferentes. A verdade é que a internet e os espaços de socialização na rede despertou em nós um sentido de globalidade que nenhum outro meio de comunicação foi capaz. E isso é bom, promove uma efetiva democratização do conhecimento e permite que muitas narrativas diferentes para um mesmo acontecimento ou uma mesma realidade possam ser criadas e divulgadas em larga escala, o que por si só impede a validade de um único ponto de vista ou interpretação para qualquer fato social. O grande viés negativo dessa transformação é quando esses mesmos mecanismos de aproximação entre indivíduos e culturas diversas são utilizados para promover desinformação, a discriminação, o extremismo ideológico e a instabilidade social ao mapear e explorar as fraquezas e brechas que cada indivíduo carrega. A lição que podemos tirar de todos esses escândalos é que uma armadilha informativa pode estar escondida na postagem mais atraente, engraçada e aparentemente inofensiva. E se há poucos anos atrás acreditávamos que a matéria-prima mais preciosa do mundo moderno era o petróleo, hoje sabemos que os dados e a informação alcançam um valor e uma importância equivalente, se não maior. E o grande indicador dessa afirmação está no fato das organizações mais ricas e poderosas da atualidade serem as empresas de tecnologia da informação. E agora é com você. O que você acha disso tudo, hein? Você tem medo das coisas que você coloca na internet, das informações, das suas fotos pessoais, dos seus gostos? Ou você compartilha tranquilamente, sem problema nenhum? Conta pra gente aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se você curtiu,
deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal para mais vídeos como esse e até a próxima aqui no Além da Matrix. Tchau!